que aconteceu, Johnny? Você tá triste? Eu Conta a história tava do teu pensando, eu refleti que meu time realmente tá num buraco muito triste, porque você tava te falando, né? 2021, Phoenix Suns chega na final e perde pro Milwaukee Bucks 4-2. Tudo bem, chegou na final, time jovem. Quem que era aquele time? Como armador, você tinha o Chris Paul, que era um cara, Phil General, assim, ele era um cara que controlava as ações ofensivas, botava a bola no chão, levava a bola para ataque e distribuía para quem precisava. Aí beleza. Aí você tinha como armador a grande estrela daquele time, o Devin Booker, pontuador, um dos melhores pontuadores da liga, na época o melhor alarmador da liga, o que hoje o Anthony Edwards seria, né, que é a primeira prateleira, ele tava lá naquela época. O cara tava bombando. Você tinha o Mikal Bridges, que se hoje as pessoas acham que ele é um bom defensor, é porque eles não viram ele nessa época. Ele era um monstro total. E o DeAndre Ayton ainda era um cara que... Ele sempre teve os problemas de vontade dele, assim, desde que ele entrou na liga, mas ele tava melhor naquela época, ele tava melhor. Aí esse time vai lá em 2021 e chega na final da NBA. Ganha, se eu não me engano, 52 jogos na temporada e vai pra final. Maneiro. Foi pra final, perdeu, acontece. Aí no ano seguinte, a equipe aposta mais uma vez naquele mesmo núcleo. Chris Paul, Devin Booker, Mikal Bridges, DeAndre Ayton. Fechou. E a equipe faz o quê? Melhor time da liga. 64 vitórias, 18 derrotas só. Time monstro. Só pra ter o que é considerado provavelmente uma das piores eliminações da história da liga. Você chega num jogo 7 contra o Dallas Mavericks e perde, na metade do jogo tá perdendo por 50 pontos em casa. Isso é historicamente humilhante, né? A internet cai em cima matando o seu time. Uma das fotografias mais desmoralizantes da história é uma que ficou famosa do Luka Doncic olhando pro Devin Booker assim, dando aquele sorrisinho maroto, assim. O time fez uma postagem no Instagram falando desculpa. O time oficial, só uma postagem, perdão pros nossos fãs. Porque foi vergonhoso. Só que daí o dono do time, que eu não lembro se é o dono atual ou se já era o dono novo, ele ficou meio louco. Aí ele decidiu jogar tudo pro alto, jogar toda a boa construção de elenco e trocar e hipotecar o time, literalmente. Porque ele trocou o Chris Paul, se eu não me engano, pelo Bradley Beal. Ele trocou o Mikal Bridges e mais um monte de escolha, né? Ele basicamente trocou o Chris Paul e uma cacetada de escolha pelo Bradley Beal e o Mikal Bridges e um monte de escolha pelo Kevin Durant. Então, basicamente, depois de 2 anos de chegar na final, aquele time tinha perdido todo o capital de draft que ele tinha, todas as chances de selecionar prospectos futuros, porque o Chris Paul tava velho já, né? Também tava jogando muito bem, mas tava ficando velho. E por 2 superestrelas. E daí o ponto. O time, ali, ele perdeu a identidade dele. Ele quis jogar tudo na mão de estrela. De, você ter 3 jogadores muito bons. E deu brutalmente errado. A equipe vai para os playoffs no primeiro ano, toma na cabeça no primeiro round. Nem chega perto de ganhar alguma coisa. Depois, se eu não me engano, a equipe não vai nem pro mata-mata, assim. Vai mal pra caramba. Aí as coisas só pioraram, assim. Aí, ano passado... Beleza, decidiram seguir em frente, trocaram o Kevin Durant, conseguiram um bom retorno ali, o Jalen Green, um cara bom, conseguiram o Dylan Brooks, que joga bem e criou uma identificação muito forte com a torcida, a galera gosta dele, ganhou umas escolhas de segunda rodada que não valem muita coisa, mas pelo menos a gente pode selecionar uns caras novos. E, deu buyout no contrato do Bradley Beal. Buyout basicamente significa você, o contrato do Bradley Beal, ele era de 2 anos e 50 milhões cada ano. E ele era um jogador que não fazia nada, ele era muito ruim. Ele não pode pagar 50 milhões por ano com um cara muito ruim. Como que eles chegaram num contrato desse que o cara era ruim? Porque quando contrataram ele estava jogando bem. Eles contrataram um pouco. Aí ele falou assim, vou ganhar 50 milhões aqui, não preciso mais fazer nada. Nessa pegada, assim, cara, um dos piores contratos da história. Daí o que acontece? Eles literalmente estão pagando ele pra não jogar. Porque ele era de tão ruim que ele tava jogando. Aí o que eles fizeram? Pegaram um contrato de 2 anos, 100 milhões, e dividiram em 5 anos, 20 milhões. Então nos próximos 4 anos ainda, porque já foi o primeiro ano agora, a gente vai estar pagando 20 milhões de ano por ele, e a gente tem 20 milhões a menos pra gastar aí os jogadores do nosso time. Nossa. Que é pesado, né? Sendo que o teto salarial é o quê? Se eu não me engano,
cento e poucos, 150, 160, não lembro. Imagina quem 150 tomou milhões. essa decisão aí, como que não tá hoje. Então, é difícil, né? É difícil. Saído do time. Eu não sei se o General Manager acho que saiu, né? Que é o cara que faz essas coisas, mas sei lá. O ponto é, o time ele criou uma identidade melhor ano passado. Contrataram um novo técnico e jogaram mais pé no chão. A equipe foi uma excelente defesa ano passado e criou uma identidade, um time cascudo, um time defensivo, um time aguerrido. Isso é uma coisa boa. Só que, tipo assim, a gente não tá nem perto de competir. A gente não tem nem como mexer os pauzinhos pra competir. Porque é um time de mercado pequeno, o que significa que a gente não vai conseguir contratar nenhum agente livre novo, porque a gente nunca vai conseguir ter salário suficiente para bater com os caras de time de Los Angeles, de Nova York, dessas coisas assim. É um time que não tem escolha de draft pelos próximos 7 anos. Então, essa questão que eu queria entender. Por que eles não têm escolha de draft Porque pelos trocou próximos tudo. 7 anos? Porque trocou tudo quando foi contratar o Kevin Durant e o Bradley Beal. Porque o time cagou tudo. Ele hipotecou o futuro depois de perder aquele jogo vergonhoso. Ele falou, cara... O cara ficou nervoso, sabe? Tipo, você tá chegando perto de ganhar, você tem uma decepção, você não pode fazer isso. O Knicks agora, que é o time que ganhou, ele tá com esse núcleo aí do Jalen Brunson, eu sei que o Towns, né, que é o segundo jogador do time aí principal, veio só ano passado, mas ele tá com esse núcleo ali de Jalen Brunson e apostando nesse time já há algum tempo, sabe? Mas também o Knicks não é uma grande... exemplo, porque eles também meio que hipotecaram o futuro deles e ganharam um título, né? Então o deles talvez tenha sido a versão do nosso plano que deu certo. Que é complicado, né? Mas, tudo bem. Então, assim, o que acontece? Nosso time não é horrível. A gente teve uma temporada boa, talvez melhor em algum tempo. O time tá começando a construir uma identidade, mas é triste que a gente vai gastar os últimos anos de um cara que é um dos 3 melhores jogadores da nossa franquia, que é o Devin Booker, da história, em nada. Porque, tipo, a carreira dele é muito triste, cara. O cara foi draftado em 2015 e nos primeiros anos dava pra ver que era um cara talentoso, um cara que tava jogando bem, mas o time era horrível. O time não conseguia selecionar um jogador bom, é tipo Dragon Bender, cara. A gente seleciona tipo, a quarta escolha geral, o nome do maluco, Dragon Bender, cara. E ele era horrível. Era tipo, mano, se você olhar as escolhas de draft do Phoenix Suns, tipo, foi tudo alto, porque o time era horrível. Né? Então tava sempre nas escolhas mais altas. Uhum. Se você for olhar as escolhas dele, tipo, de 2016 até 2019, você chora. Você chora. É papo de chorar, assim. Porque é tipo, os malucos não estão nem mais na NBA hoje. Daí o DeAndre Ayton. A gente teve a primeira escolha geral em 2018. Podia ter selecionado o Luka Doncic, que é um dos jogadores tipo, top 3 do mundo hoje, top 5, sei lá. Uhum. Selecionamos outro cara. Sendo que o Luka era tipo, o melhor prospecto. Não é que a gente, tipo, o outro era melhor e ele só virou melhor depois. Não. Ele já era considerado melhor ali. Esse que é o problema. Aí o time chega e, cara, daí beleza. Aí em 2021 deram um armador de verdade pra ele. Porque eu compro um pouco. O Devin Booker, ele não é um cara que ele é, tipo... Ele não é um cara feito pra controlar as ações ofensivas. Ele não é um cara feito pra construir o ataque. Ele não é um armador clássico. Ele é um cara feito pra jogar fora da bola, pra pegar a bola e criar o próprio arremesso. É ali que ele é forte mesmo. Quando deram um armador de verdade pra ele, um cara pra conduzir o jogo e ele poder fazer a função que ele é bom, ele foi um dos melhores jogadores da liga. Ele foi, tipo, top na votação de MVP, o time dele foi o melhor da liga, só que numa carreira de 10 anos os caras fizeram isso em 2. E daí depois que trouxeram o Kevin Durant e o Bradley Beal, os caras decidiram botar ele de novo pra disposição, de ser o armador, de ser o cara que vai trazer a bola pro ataque. Uhum. Que não é que ele é ruim, ele foi All-Star no passado fazendo isso, mas ele é longe de ser o cara que ele era antes. Sabe? Ele tá velho. Ele não tá tão velho, tipo... Ele tem acho que 31, 32 anos. Mas no basquete isso aí precisa... 31, 32, o cara já perde um monte de agilidade, não perde? Ele não tá jogando tão mal por causa da idade. O problema é a função dele. O problema é essa questão de função. A função que ele tá exercendo é uma função ruim pra ele. E daí a gente vai gastar os últimos anos da carreira do cara que pra mim é o segundo melhor jogador da história do time, o segundo maior jogador da história do time, talvez o maior, fazer nada, porque o time não tem perspectiva de futuro. Quando o time estiver fora do contrato do Bradley Beal lá dos 20 milhões por ano e com escolha de draft, ele vai ter o quê? 38 anos, 39. Ele provavelmente vai estar aposentado. Né? Que ele não é um cara tão atlético. Né? Igual os outros caras que estão jogando até os 40. Que é uma coisa diferente, assim.
E daí, cara, esses tempos atrás o Suns fez essa troca, né? Que eles trocaram basicamente 2 jogadores que fizeram parte desse nosso time de sucesso ano passado, que ajudaram a construir essa cultura, que eram caras que eram bons arremessando de 3, por fizeram uma troca toda esquisita, que é tipo, o Suns pegou um jogador chamado Miles Bridges, que eu não sei quão bom ele é, eu nunca assisti muito ele, mas pelo jeito ele é bonzinho. Mas não vai ser o cara, tipo, a diferença entre a gente competir ou não, entendeu? Sim. É por algo maior. Ganhou uma escolha de primeira rodada em 2029. Beleza, mas teoricamente o time que pegou vai ser bom, então não vai ser uma escolha muito boa. Se for a escolha pra gente selecionar o nosso próximo jogador geracional, Deus abençoe. Mas a chance não é muito grande. E pegou uma escolha de segunda rodada. Só que o problema que mais me incomodou foi que a gente mandou embora, né, o Grayson Allen e o Royce O'Neal, que são 2 caras que fizeram parte desse time carrancudo ano passado, faziam parte dessa cultura. Mas beleza, né? E os caras deram uma escolha de primeira rodada de 2033. Cara, a gente já não tinha até 2032, por que você quer jogar mais pro futuro o dia que a gente vai escolher um jogador com uma escolha nossa? Nossa. Uma escolha do nosso time, você vai dar, tipo, a gente já tava sem até 2032. Você fala 2033? Tipo, por quê? Por que ele fez isso? Eu não sei. Meu Deus. Não sei. Então assim, a gente vai gastar Deve ter tido uma razão, né? A gente vai gastar... Não tem como o cara tomar uma decisão dessa assim do nada. Tipo, sem mais nem É que menos. pelo que eu entendi, esse cara que a gente pegou, ele não é horrível. Ele é bom. Tipo, pra ele valer isso, ele não é um cara horrível. Ele deve ser bom. Mas não sei se era isso que a gente precisava, entendeu? A gente precisa o mais cedo possível voltar a ter nossas escolhas, voltar a fazer essas coisas. Tá, e daí quando vocês não têm essas escolhas, o que acontece? Tipo... Ué, a gente Vocês ficam com o que sobra daí. a gente não vai ter... A gente, basicamente, pelos próximos anos, a gente não vai ter chance de selecionar jogadores jovens promissores, entendeu? Mas aí vai ficar tipo... Mas vocês vão ter jogadores novos, só Não, que sempre vocês vai não vão ter. poder escolher. Sempre vai ter um maluco ou outro na... É porque assim... Um Tom Brady da vida. Não. Nossa, já pensou? Não, é porque é diferente. Tipo assim, o que acontece quando um time não consegue... o time... Tipo assim, cada time só tem 2 escolhas por draft. Eles não montam o elenco inteiro deles todo ano. Eles pegam jogadores... As cartinhas do Natan. Eles pegam jogadores que são agentes livres, jogadores que são sem contrato e tal. Essas coisas, sabe? É isso que eles No fazem. meio do pano de prato, as cartinhas do Natan. Aí... É isso. Aí o time basicamente não vai ter chance de selecionar os jogadores com a própria escolha nos próximos anos, assim, até 2033 agora. Só em 2034 eu vou ver talvez, né, se os caras não trocarem de novo, eu vou ver o meu time escolhendo um jogador... E não é mais fácil trocar de time. Ah não, isso é contra a minha religião, né? Eu tava falando com uma guria ontem na academia lá, que ela falou que ela torcia pra 2 times. Eu falei, cara, eu acho que você ter 2 times é quase tão ruim quanto você ter 2 mulheres, praticamente. Cara. Tipo, pra mim é inconcebível. Eu não consigo. Mas é uma pena, que a gente vai gastar os últimos anos aí do Devin Booker nisso, né? Que é difícil, porque a gente já gasta... Daí agora ele vai começar a receber $70 milhões por ano, o contrato mais caro da NBA. Não sei se merecia um contrato tão grande assim, mas o ponto é, como eu falei, a gente é um time de mercado pequeno. Nenhuma grande estrela vai querer vir pra gente porque sim. A gente é um time, não é de Los Angeles, não é um time de Las Vegas, não é um time de Nova York, entendeu? Sim. É mais difícil, né, que isso. E daí a gente tem que se limitar aos caras que a gente consegue draftar. Os caras que a gente consegue draftar. Devin Booker foi um cara que a gente draftou em 2015 e é um grande ídolo da franquia, mas a gente não vai conseguir dar nada pra ele, assim, né? E ele não pode trocar de time, se ele quiser? Então, ele tem um ponto, né? Ele gosta do Phoenix Suns, ele também ama a cidade ama ele. E é difícil você olhar pra um cara que deu tudo por você ali, né? Tá há tantos anos na franquia, é um ídolo tão grande e falar, vamos trocar ele. Sim. É difícil porque, tipo, ele é um ídolo, muito grande. Eu falei, na minha opinião, ele é ou o primeiro ou o segundo melhor jogador, maior jogador da história. Entende? Então ele é muito grande.
Mas talvez no futuro próximo ele tenha que... A gente tem que trocar ele pra ter alguma perspectiva de futuro, pegar mais escolhas de draft. É difícil. Eu realmente pensei nisso também. Eu falei, cara, o que será que eu faria? Porque, tipo, dói, assim, você pegar um cara que foi tão ídolo na sua franquia e simplesmente jogar o cara pra longe, assim. Mas ele também merece ter a chance de ganhar um título. Tem muitos times que poderiam usar um cara como ele. Tem muitos times que precisariam de um jogador como ele, que ele poderia ser a diferença entre nada ou um título. Só que tem alguns problemas, né? O contrato dele é um problemão. Porque hoje nenhum time quer pagar 70 milhões pra um cara que talvez não vai ser o principal jogador da franquia deles. Uhum. Hoje, se ele fosse pra algum time, ele teria que ir pra algum time pra ser a segunda opção. Que não é ruim. E eu acho que ele seria fenomenal como isso, assim, jogando do lado de algum grande jogador. Mas hoje, com os acordos financeiros da NBA, nenhum time quer pagar 2 contratos máximos com um jogador. Sim. E ele recebe um super máximo, né? Um super max que chama. E nenhum time quer pagar 2 super max pra alguém. Só o teu. Não, meu time só tem ele de super max. Mas o outro lá de 50 milhões. Ah, mas é que foi bem no ano do novo acordo financeiro, né? Daí, tipo, não tinha muito o que eles fazerem. O novo acordo financeiro quebrou muito, assim, algumas coisas da NBA. Tá muito mais difícil de você montar os times e tal. Tem que ter várias precauções, assim. Porque antigamente, se um time passasse do teto salarial, ele só pagava uma multa. Tipo assim, pra cada real que você passa do teto salarial, você paga uma multa. Os bilionários, tipo assim, o dono, o quanto você passava desse teto era dependendo da fome do dono bilionário do seu time. Sim. Hoje não, hoje os times eles têm várias perdas por passar desse... Não é só multa. Não é só multa. Tipo assim, o time, as escolhas de draft do time pioram, eles não podem mais fazer vários movimentos de contrato. Então é muito mais complicado. A gente até viu, né, uma das trocas que mais movimentaram o NBA foi a do Jaylen Brown, que tinha o Jason Tatum e o Jaylen Brown do Celtics. Que eles ganharam título juntos, eram 2 grandes jogadores e uma grande dupla. Só que eles saíram Só que eles tiveram que trocar o Jaylen Brown porque, cara, ninguém quer pagar 2 contratos super máximos no mesmo time. Porque senão vai perder coisas além de tomar multa. 2 super máximos, você fica muito sem espaço pra pegar. Porque não dá pra você... Pensa, vai ter mais, tipo assim, 70%, 80% do teu teto salarial vai ser consumido por 2 jogadores. De um time que tem que ter 15. Uhum. Então, tipo, é inviável, sabe? Sim. Mas é isso, né? Então, aí eu fiquei triste porque eu parei pra pensar assim nessa situação. Falei, pô, a gente tá desperdiçando a carreira do nosso ídolo. A gente não tem perspectiva pra melhorar nos próximos anos. Tem que esperar até 2030 e sei lá quanto pra ver meu time selecionar a nossa nova futura estrela que vai guiar a gente ao primeiro título da história do time do Rio Grande do Sul.